A forma como você vê define como você vai agir para ensinar essas crianças. É por isso que nessa aula o meu intuito é te ajudar a mudar o ângulo pelo qual você está olhando as crianças de acordo com a palavra de Deus. Meu nome é Juliana, vou ser tua professora durante todo esse curso. Sou escritora e idealizadora da Pequenos Heróis e também sou agente da salvação na Junta Mundial de Missões Infantis, onde eu trabalho mais para fora do país do que para dentro do país. Bora lá, gente? Gente, olha essa caneca. O que você vê? Vocês estão vendo um lado da caneca, vocês estão vendo o escrito. Eu posso falar para vocês que é uma caneca de astronauta, ou ainda que tem chá aqui dentro. Agora você só consegue ver um lado, e quando você só consegue ver um lado, você não consegue enxergar o todo dessa caneca. E é por isso que muitas vezes nós nos sentimos perdidos dentro do Ministério Infantil. Nós nos sentimos perdidos porque a gente continua olhando só um lado e não todo. O todo, ele demora muito mais tempo para ser formado do que só um lado. O todo, ele precisa de tempo para ser analisado, para ser realmente construído. Mas quando a gente fica parado, olhando só de uma forma, quando a gente trava o nosso olhar em um ângulo, a gente acaba não chegando aonde nós precisamos chegar. E é por isso que essa primeira aula desse curso será sobre quem são as crianças. O que a Bíblia fala sobre as crianças. Se você tem interesse de assistir as demais aulas do curso e você não está inscrito ainda, você precisa se inscrever. Você pode entrar em contato tanto comigo na Pequenos Heróis quanto com o pessoal da junta para fazer a sua inscrição. Amém? Vamos lá então, gente. O problema que a gente tem vivido hoje é que a gente tem analisado as crianças de acordo com a cultura que elas estão vivendo hoje. Então, hoje, muitas vezes a gente olha para as crianças e fala, elas precisam de Bíblia, porque a última geração teve mais Bíblia, realmente teve. Teve mais contato com a palavra de Deus, teve mais profundidade e foi mais fácil de lidar do que essa geração. Mas a gente esquece de analisar alguns ângulos que eu vou analisar com você ao longo desse todo esse curso. Primeiro ângulo, quem elas são para o momento em que o mundo está vivendo. Segundo ângulo, qual é a batalha espiritual que elas estão vivendo. Terceiro ângulo, qual é a realidade da família e do ministério infantil em tudo isso. E, enfim, nós vamos construindo para que a gente chegue aí a formar realmente uma estrutura onde você possa construir em cima. Você possa construir aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão em cima dessa estrutura espiritual. Amém? Então, queridos, eu fiz um apanhado para escrever essa aula de todos os versículos na Bíblia que falavam sobre crianças. E tem bastante coisa, bastante deles falam sobre histórias ou ensino, falam principalmente sobre ensino. Mas alguns deles são muito específicos. Alguns deles, eles nos mostram que é necessário olhar para a criança como o centro de tudo. Como assim? Primeiro versículo, talvez o mais conhecido, Salmo 127, versículo 3 até o 5, ele vai falar o seguinte: eis que os filhos, as crianças, são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. São como flechas na mão do valente. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Ao contrário do que normalmente a gente pensa, o versículo que nós mais vemos o Senhor definindo quem são as crianças, quem são os filhos, quem são a próxima geração, ele não fala sobre cuidado, ele não fala sobre ensino, ele não fala sobre proteção. Ele fala sobre preparação para a guerra. E aqui talvez seja nosso maior erro de visão. Porque, primeiro, vamos analisar algumas palavras, né?
a palavra herança. Herança, ela vai falar sobre legado, sobre continuidade, sobre zelo. Gente, meus cachorros decidiram fazer parte dessa aula. Aqui estamos dois. Sobre zelo, sobre responsabilidade, sobre algo que é precioso, sobre pertencer a algo que está sendo construído, sobre dar continuidade ao agir, ao mover, a existência de uma família. Então, a herança que é dada pelo Senhor, ela dá continuidade daquilo que o Senhor está fazendo na sua família. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. Porque muitas vezes nós precisamos analisar essa criança de acordo com aquilo que o Senhor está fazendo na família dela. De acordo com aquilo que a família dela carrega. Vou dar um exemplo aqui, tem uma menina que trabalha aqui na Pequenos Heróis, que trabalha na produção, e ela tem 3 filhos. E essa família, gente, eles trabalham com jovens aqui na igreja, mas a família toda é uma família missionária. É visível, você olha para eles e você vê que eles têm o coração de missões. Eles têm o coração de ir pregar, de estar com pessoas diferentes. O estilo deles é bem diferente do meu. Eles gostam do hip hop, gostam do patins, gostam dos skates. Eles são missionários. E você olhar as 3 filhas, hoje 2 adolescentes e uma criança, também carregam esse estilo missionário, carregam essa facilidade de falar de Jesus, essa facilidade de aderir a qualquer lugar, né, que o missionário tem. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente começa a analisar que as crianças são a herança espiritual de algo que o Senhor está fazendo através de uma família, certo? Através de um legado que todas as famílias têm, nós começamos a olhar para essa criança como algo que precisa ser afiado, cuidado, não para um padrão qualquer, mas para o padrão daquele legado. Entende? Se torna muito mais profundo. Além disso, a segunda coisa que fala no Salmo 127 fala que são flechas na mão do guerreiro. São flechas que estão sendo preparadas para serem lançadas e precisam de alinhamento, direção, preparo, treinamento. E nós estamos muitas vezes entretendo essas flechas ao invés de afiá-las, entretendo ao invés de aplumá-las com a palavra de Deus. Começo do ano passado, nós estávamos nas primícias da minha igreja e o Senhor me deu uma visão. O Senhor me deu uma visão de uma estrutura de guerra. Uma estrutura realmente de guerra, onde estavam se reorganizando os ministérios da igreja. E eu via uma cúpula atrás, eu via os pastores, eu via os anciões conversando com os pastores e a intercessão conversando com os pastores. Eles eram aqueles que estavam forjando toda a luta, ok? Mais à frente você tinha famílias assim, tinha um batalhão. Logo na frente você tinha as famílias com crianças que estavam sendo os flecheiros, né? E mais à frente tinha os jovens, né, que realmente são aí, o Senhor escolheu porque são fortes, são a frente de batalha, né? Tem força para vencer contra o inimigo, para lutar contra corpo a corpo. E eu fiquei olhando e falei, Senhor, cadê o ministério infantil? Né? Olhando toda essa análise, né, eu, Senhor, cadê o ministério infantil? E logo eu vi que essas flechas iam e voltavam na mão dos pais. Mas esse papel de lançar é dos pais, mas esse de voltar, afiar e colocar na mão dos pais de novo é do Ministério Infantil. Quem vai lançar são os pais. Então eles vão lançar de acordo com o legado que o Senhor deu para eles e não para você. Entende? Só que muitas vezes esse legado ele precisa ser aplumado. Ele precisa de ajuda para que essa flecha seja afiada, para que perfure, para que tenha a velocidade adequada, para que tenha o ângulo adequado. Isso se faz através da palavra de Deus e é o intuito do Ministério Infantil.
afiar essas flechas, que são a herança não nossa, mas dos pais daquela família, para que cheguem no local desejado. O outro ponto que a Bíblia também vai falar sobre as crianças é que da boca da criança, em Salmos 8:2, o Senhor suscitou força. Esse versículo, gente, ele é muito usado para falar sobre louvor com criança, mas também, vou ler inteiro para vocês, ele também vai falar sobre guerra. Da boca da criança e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus aniversários para fazerem calar o inimigo e o vingador. Algumas versões elas vão falar sobre louvor e adversário, outras vão falar sobre liberação de força, outras sobre construir fortalezas. Mas se você ler em várias versões, você vai entender que o sentido desse texto ele é colocar a criança como aquela que tem a força para construir uma fortaleza de tal forma que o inimigo não possa adentrar. E se você analisar, né, agora questão lúdica nisso, se analisar o último versículo, nós falamos que as crianças são como flechas. E a flecha numa guerra, né, a questão da aljava na guerra, os flecheiros, eles fazem essa camada de proteção. É como se eles lançam até aqui, então até aqui tem esse arco de proteção que as flechas pegam e que para aqui, entende? Então aqui está o primeiro batalhão, mas a flecha ela atinge aqui, ó, para que não chegue mais para dentro. Então eles formam essa proteção com as flechas, né? Isso é história, é geografia, enfim, é arma de guerra, qualquer lúdico, qualquer filme lúdico que fale sobre guerra, você vai ver isso. E da mesma forma o Senhor coloca as crianças, o Senhor coloca aqui da boca da criança, que é a criança que faz essa camada de proteção, que cria a palavra me fugiu, mas cria esse local de proteção, esses muros de proteção, de tal forma a proteger todo o povo. Então, não crianças que são delicadas, mas crianças que são a herança para algo que a família carrega. Há crianças que são flechas que matam adversários. Crianças que são a proteção, que são os muros, que é da onde sai a força para que haja proteção no povo de Deus. Crianças que são usadas para libertar. Gente, a gente poderia parar aqui e você já veria que um dos maiores problemas espirituais do Brasil é que nós paramos de treinar crianças para serem guerreiros. Tá, a gente nunca fez isso, mas nós não treinamos crianças para serem guerreiros. Ah, mas são crianças, eles não precisam passar por batalha espiritual, mas passam do mesmo jeito. Se querendo ou não, eles vão passar. Que eles passem vestidos pela armadura do Espírito. Que eles passem discernindo e ouvindo a voz de Deus para que eles não sejam machucados, mas que eles sejam colocados em lugares, em posições onde todo o povo de Deus possa ser protegido. Deus libera força através das crianças. Por isso que eles podem discernir, orar, interceder, carregar a presença de Deus. O problema não é incapacidade espiritual. O problema é a baixa expectativa que nós adultos colocamos nas crianças em relação a isso. A verdade é que muitas vezes, porque a gente não tem fé, a gente não consegue gerar fé nas crianças para que eles lutem. E eu sei que isso dói, mas a realidade é essa. Se nós seguirmos, nós ainda vamos ver em Mateus 19:14 que Jesus fala, vou pegar o texto inteiro para vocês. 13:14 fala: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos as repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequenos, não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Marcos 10:13-16. E traziam-lhe as crianças para que tocassem, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém,
Vendo isso, indignou-se e disse: Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. E tomando-as nos seus braços e impondo-lhe as mãos, as abençoou. Gente, esses dois textos aí, né, que falam a mesma história, eles vão falar da forma como Jesus trouxe as crianças para o centro, para a parte principal do reino de Deus. Por quê? Como eu disse para vocês, quando a gente analisa no começo, né, quando a gente analisa os versículos bíblicos, a gente começa a perceber como nós estamos fazendo pouco caso das crianças, como o Senhor coloca elas no centro de tudo. O Senhor coloca elas como a base para tudo. Esse texto, gente, ele é usado para falar sobre fé, ele é usado para falar sobre simplicidade, ele é usado para falar sobre ingenuidade, ele é usado para falar sobre muita coisa. E eu concordo com tudo isso. Porém, se nós analisarmos no contexto que nós estamos analisando de guerra, nós estamos falando que sem a criança, que se nós não lutarmos como uma criança, se nós não tivermos a criança no local que ela precisa estar, o reino de Deus não viverá como precisa viver. O reino de Deus, ele pertence àqueles que lutam pelo reino de Deus. Isso é básico de qualquer história de reino. Toda vez, gente, vamos para política, tá? Nem vou usar coisa muito antiga para vocês. Política. Todos os países que foram desenvolvidos, se passaram a ser desenvolvidos, eles só passaram a ser desenvolvidos porque houve uma reforma interna, uma revolução interna, onde o povo decidiu tomar o país das mãos daquele que estava governando, que não fazia da forma que eles queriam, né? Ou que tinha algum tipo de sofrimento, enfim. Todos os países que desenvolveram-se passaram por esse momento. Qualquer história lúdica que você vá ver vai falar sobre o quê? Sobre tomar o reino. Sobre tomar a força. O reino é nosso, então nós vamos protegê-lo, porque eu faço parte desse reino. Por que eu estou falando isso? Porque quando o Senhor fala que o reino de Deus pertence às crianças, ele está trazendo a alusão e a verdade de que as crianças lutam pelo reino de Deus. Que as crianças, elas têm força para proteger o reino de Deus. Elas têm forças para propagar o reino de Deus. Elas têm força para sustentar o reino de Deus. Juntando os versículos que eu coloquei para vocês, né, gente? Trazendo um por um e explicando. E por isso que nós devemos buscar o reino de Deus como uma criança. Você pesquisar sobre reino de Deus na Bíblia, você vai encontrar versículos que falam sobre buscar a força, sobre tomar sobre fazer sem meio termo, né? Sobre tomar a força, sobre se posicionar, sobre receber pela graça do Senhor, sobre estar vivendo o reino de Deus. Então, toda vez que a gente fala de reino, a gente traz essa alusão. E essa alusão não é, gente, o Jesus, ele gostava muito de pregar com lúdico. Vocês estão percebendo que o Logan, ele decidiu fazer parte de todo esse vídeo, né? Então, ele tá brincando no sofá, ele tá deitado no sofá. Amém. Mas toda vez que a gente fala sobre reino, a gente fala sobre essa batalha entre dois reinos e sobre a proporção que isso toma quando uma criança está no centro para defender um dos reinos. Basicamente, a Bíblia inteira fala sobre isso. A Bíblia inteira vai trazer isso. Tanto que sempre existiu uma guerra espiritual na Bíblia, firmada, vista e declarada contra crianças. Você não vê na Bíblia uma guerra espiritual clara contra jovens, você não vê na Bíblia uma guerra espiritual clara contra idosos, mas contra crianças, sim. Êxodo 1 vai falar que o faraó matava os meninos hebreus.
Mateus 2 vai falar que Herodes matava as crianças. Você ainda tem no meio, que não está aqui na minha anotação, mas eu sei que é da próxima aula, você ainda tem no meio o Moloque, Deus Moloque, que eles sacrificavam as crianças na mão do Deus Moloque. Você tem no meio, você tem que as crianças escravas aparecendo na Bíblia. Então você vê em toda a história bíblica uma luta clara contra as crianças e não contra outras gerações. Por quê? Porque quando a gente foca nas crianças, a gente está focando no centro do reino de Deus, naquelas que protegem o reino de Deus, naquelas que colocam a, 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 a gente, as muralhas do reino de Deus. Para os jovens, a Bíblia vai ser clara em falar que eles devem ter força para expandir o reino de Deus. A criança não. A criança tem força para proteger o reino de Deus. Você entende a diferença? Mas muitas vezes a gente não está olhando dessa forma. E é por isso que a gente tem muitas crianças que estão próximas à presença, mas não despertas para aquilo que o Senhor deseja fazer. Na próxima aula nós vamos falar sobre batalha espiritual e nossa história base, né? Vai ser Samuel. Mas sabe por que Samuel? Porque não por causa do menino que foi chamado para ouvir a voz de Deus, mas pelo que aconteceu depois de tudo isso. Porque se você olhar para a nossa realidade de mundo hoje, você vai ver que há uma luta muito forte espiritualmente. Há uma batalha espiritual clara, né, contra... Perdão, gente, minha voz falhou. Contra crianças, contra aquilo que nós estamos construindo como reino de Deus. E principalmente ao foco nas crianças. E quando Samuel foi desperto para ouvir a voz de Deus, para viver com o Senhor, ele estava na igreja, ele estava na arca, ele estava perto do templo, perto da arca, perdão, e ele aprendeu a discernir ali. Mas a palavra que o Senhor trouxe a Samuel foi uma palavra de juízo. Foi uma palavra que apontava para líderes espirituais que estavam machucando a igreja. Foi uma palavra que apontava para um sistema religioso que estava falido. Você consegue perceber alguma semelhança com o nosso tempo? Você consegue perceber o tanto de escândalos que nós temos tido no Brasil? Ao mesmo tempo que o Senhor está começando a mostrar os escândalos, a limpar a igreja, a limpar o sistema religioso, o Senhor precisa acordar a próxima geração. E a próxima geração são crianças que estão dormindo dentro do templo porque nós não vemos quem eles são. Nós não vemos o legado que o Senhor quer construir através da vida delas. Nós não as vemos como flechas na mão de um guerreiro. Nós não a vemos que hoje ainda essa flecha pode construir uma fortaleza, uma muralha através da força que o Senhor colocou nela. Então é isso que eu quero te levar a ver a partir de agora. O chamado do Ministério Infantil não é organizar salas, não é controlar comportamento ou preencher horários de culto, mas é despertar uma geração, é ensinar presença, intimidade, é ensinar como viver o reino de Deus. E para isso, a gente precisa colocar as bases, porque se nós não colocarmos as bases, nós vamos tropeçar. As bases precisam estar firmes e a base ela precisa ser bíblica. Por isso que a maior parte dessas aulas eu vou passar explicando o versículo para vocês, como eu fiz hoje. Trazendo de uma forma clara, para que você possa afirmar o seu ministério infantil, não na visão da Juliana, não na visão da junta ou da Pequenos Heróis, mas na visão que o Senhor deseja trazer através da sua vida para a sua igreja. Amém? As crianças, elas são herança, flecha e força. Elas são resposta contra o inimigo nesse tempo. São parte principal do reino e a geração que precisa ser acordada, e você faz parte disso. Deus te abençoe. Nós nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.